Obrigada, presidente Gilberto. Hoje tivemos na CCJ a discussão da PEC 8, que sim, é uma PEC muito importante para restabelecer o equilíbrio dos poderes. Esse equilíbrio dos poderes, eu venho falando há bastante tempo aqui. A nossa Constituição é rasgada diariamente. Quando a gente fala de harmonia dos poderes, a gente está falando que os três poderes têm que ser harmônicos. Os três poderes têm que ser equilibrados e têm que respeitar o outro. E a gente está vendo atrocidades no dia a dia. E a PEC 8 hoje da CCJ traz o debate das decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, aliás, que é uma instituição tão importante para o país. E eu já tive muito orgulho do Supremo Tribunal Federal. Eu lembro que há muitos anos atrás eu falava, nossa, que bom que temos um Supremo Tribunal Federal, né, para colocar ordem, para colocar corrupto na cadeia, para colocar bandido onde ele tem que estar, para fazer justiça. Só que hoje, infelizmente, a imagem do Supremo Tribunal Federal está arranhada sim. Está arranhada por abusos de poder, está arranhada por canetadas monocráticas, está arranhada por injustiças que tem cometido. E falo isso com muita tristeza, né, como uma cidadã brasileira que se revolta quando vê que a Constituição não é cumprida. Quando vê que o maior poder, que é a Casa do Povo, o poder legislativo, vem sendo desrespeitado a cada minuto. E eu quero ter um Supremo Tribunal Federal que eu tenho orgulho. E na nossa Constituição, inclusive no artigo 97, deixa claro que as decisões do Supremo Tribunal Federal só são tomadas a partir da maioria absoluta de seus membros. Canetada monocrática não vai contra a Constituição. E são canetadas, na minha visão, de coisas gravíssimas. A gente não está falando de perfumarias, a gente está falando de decência, a gente está falando de ética, a gente está falando de justiça. Ou melhor, da falta de justiça, da falta de ética e da falta de decência. Estou falando claramente quando, em uma canetada, um juiz do STF anula todos os processos contra bandidos. Estou falando de, em uma canetada, um juiz, um ministro do STF, dá perdão de dívidas de empresas assim, que sonegaram e usurparam e pegaram muito dinheiro do povo brasileiro. Estou falando aqui que em uma canetada, um ministro do STF anula provas obtidas em acordos de leniência e várias outras coisas, fora inquéritos que não terminam, fora prisão de 2.600 pessoas, que com certeza, claro que pessoas que cometeram crime, depredaram, eles têm que ter o devido processo legal e tem que acontecer, tem que ser punidos. Agora a gente está falando de pessoas inocentes, que foram arrastadas sem o devido processo, sem direito à defesa, que ficaram jogados em uma prisão meses e meses. E também estou falando de pessoas que, por ajudarem familiares que estavam aqui, manifestando pacificamente, tiveram suas contas bloqueadas e passaportes apreendidos. É disso que a gente está falando. Então, hoje, quando na CCJ há um debate legítimo, democrático, sobre a questão das decisões monocráticas do STF, a gente só está querendo reforçar o que já está escrito na Constituição. Não existe nenhum ataque ao Supremo, não existe nenhum ataque a nenhum ministro. O que a gente quer é restabelecer uma ordem. O que a gente quer é que volte a valer o artigo 97 da Constituição Federal. Porque, afinal de contas, o que tem que prevalecer é a vontade da Casa do Povo. E a vontade da Casa do Povo, a gente está falando do poder legislativo, que está na nossa Constituição, que é o maior dos poderes, né? Então, cabe ao Supremo Tribunal manter a harmonia, fazer com que prevaleça a justiça. E é isso que esta Casa hoje estava debatendo na Comissão de Constituição e Justiça. Por isso, é legítimo,
é democrático e é importante que, para preservar as nossas instituições, preservar a justiça, preservar o poder maior e a vontade do poder maior, a gente possa usar de um instrumento que é legal e que está na nossa Constituição para valer a nossa Constituição, que tem sido tão pisoteada, tão atacada e tão não cumprida como tem acontecido ultimamente. O que a gente vê não é harmonia entre os poderes. O que a gente vê é um conluio, e um conluio do mal entre os poderes. Obrigada, senhor presidente. Você quer que eu continue falando? Não, deputada Adriana Ventura, nós vamos fazer o seguinte, eu vou ouvir agora o deputado delegado Fábio Costa, e depois nós vamos suspender a sessão por 1 hora. Deputado Fábio Costa, tem Vossa Excelência a palavra. Não? Tá bom.